Olá, bem-vindos ao Braga Mas Não é Cidade, o seu podcast diário de cultura geral. Hoje vamos falar sobre a origem do conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Se estiveram atentos à atualidade, viram que a Coreia do Norte alterou a sua Constituição para declarar a sua vizinha do Sul como um Estado hostil. Vamos tentar entender como as duas Coreias se dividiram, por que ainda estão em conflito e como isso afeta a política global. A história do conflito entre as duas Coreias começa antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, mas foi esse evento global que selou o destino das duas nações. Antes da guerra, a Península Coreana era ocupada pelo Japão, que governou a região de forma autoritária de 1910 até ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Com a derrota do Japão, a Coreia foi libertada, mas imediatamente surgiu a questão de quem governaria o território. Com o fim da guerra, as potências mundiais, denominada pelos Estados Unidos e a União Soviética, dividiram temporariamente a Coreia ao longo do paralelo 38, com a intenção de administrarem o Norte e o Sul até que o governo coreano unificado pudesse ser formado. No entanto, as diferenças ideológicas entre as superpotências da Guerra Fria logo criaram uma divisão definitiva. Então, a divisão temporária logo se transformou em um conflito devastador. Em 1948, a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética, se tornou um Estado comunista liderado por Kim Il-sung. Ao mesmo tempo, no Sul, foi formada a República da Coreia, apoiada pelos Estados Unidos e baseada em um sistema capitalista. Cada lado alegava ser o governo legítimo da península inteira. Em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, dando início à Guerra da Coreia. O conflito rapidamente escalou, com os Estados Unidos e aliados da ONU apoiando o Sul, enquanto a China e a União Soviética apoiavam o Norte. Após 3 anos de combate intenso e milhões de mortos, a guerra terminou em 1953, com um armistício, mas sem um tratado de paz oficial. Isso significa que, tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em guerra até hoje. A fronteira entre os dois países, chamada de Zona Desmilitarizada, é uma das áreas mais militarizadas do mundo. O conflito entre as duas Coreias mudou a península e a política global de maneira profunda. Após a guerra, os dois países seguiram caminhos muito diferentes. A Coreia do Norte se tornou um Estado fechado, governado por uma dinastia de líderes autoritários, com Kim Il-sung, seguido por seu filho Kim Jong-il e agora seu neto Kim Jong-un. O país tem enfrentado crises económicas e é conhecido por seu programa nuclear. Enquanto isso, a Coreia do Sul se tornou uma democracia e uma das economias mais desenvolvidas do mundo, com forte presença da indústria, tecnologia, automóveis e cultura pop. Apesar do armistício de 1953 ter encerrado a luta ativa, as tensões entre os dois países continuam até hoje. A Coreia do Norte frequentemente realiza testes de mísseis balísticos e desenvolve armas nucleares, o que aumenta o medo de um novo conflito. Já a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, busca a paz e a estabilidade na região. Em resumo, o conflito entre as duas Coreias tem as suas raízes na divisão causada pela Guerra Fria e na Guerra da Coreia. E apesar de décadas de tentativas de negociações, a Península Coreana permanece dividida até hoje. Esse é um dos conflitos mais tensos e complexos do mundo, afetando não só a Ásia, mas também a política internacional. E esse foi o nosso episódio de hoje. Se gostou, não esqueça de seguir o podcast para mais curiosidades diárias e não perder o próximo episódio. Eu sou o Miquel Braga e este é o Braga Mas Não é Cidade, onde a cultura geral ganha vida em poucos minutos.